Com imunidade ao tipo lutador, o ginásio fantasma seria um desafio e tanto, mas Beware era a nossa carta na manga. Portando o tipo normal, era também imune ao tipo do adversário, equilibrando a desvantagem. Atacando na frente com um letal Brutal Swing, ele levava o fantasma ao limite, que inutilmente tentava copiar nosso golpe, mas com a defesa inacreditável do urso, seu golpe era insignificante. E atacando mais uma vez, Beware finalmente leva o primeiro oponente ao chão. Mimikyu era o próximo a nos desafiar, um perigoso adversário, mas que, vitimado pela imunidade a golpes fantasmas, ficava completamente inofensivo perante o urso, sendo assim derrubado sem sequer conseguir agir. E enfim, Cursola, um perigoso oponente que, mesmo em desvantagem, era capaz de segurar firme ao Brutal Swing do urso para, em troca de um sacrifício de sua vida, infligir uma letal maldição, que derrubaria o urso rapidamente se ele assim permanecesse em campo. Mas o lutador não sairia agora. Com sua presa enfraquecida, o urso ataca por uma última vez, finalizando o fantasma e nos colocando frente a frente com um dos mais poderosos fantasmas, Gengar. Era hora de fazer um movimento arriscado. Para dar tempo de nosso companheiro se recuperar, Kubfu assume seu lugar para suportar no limite da sua vida ao mais poderoso golpe de Gengar Gigantamax. Mas o medo não ofuscaria sua visão. Sabendo que era necessário, ele se sacrifica, sem hesitar. Beware estava finalmente recuperado e pronto para sua luta final. Assumindo sua forma Dynamax para enfrentar o fantasma de igual para igual, o urso mostrava sua força total. Suportando com nada além da sua determinação ao golpe do fantasma, ele revida com tudo que possui em Max Darkness. Mas Gengar se recusa a cair e, mesmo perdendo a sua forma Gigantamax, o fantasma era extremamente veloz e traiçoeiro, atacando na frente e derrubando do topo de seu poder nosso poderoso Beware. Era a vez de Hitmonchan assumir o ringue. Tudo estava em suas mãos aqui. Sendo o último da equipe capaz de atingir o time fantasma, ele era a diferença entre a vitória e a derrota. Se ele não fosse capaz de atacar primeiro, esse seria o fim da jornada. Mas mesmo carregando o peso da responsabilidade em suas costas, Hitmonchan era rápido bastante. Disparando na frente com o último e letal Throat Chop, Gengar vai ao chão e a quarta insígnia de Galar era nossa. Era hora de seguir nosso caminho rumo ao próximo ginásio, e assim como o tipo fantasma, seria mais um desafio perigoso, em que estaríamos em completa desvantagem. Um novo teste de nosso poder estava prestes a se iniciar, contra o ginásio do tipo fada. Beware contra Weezing. A primeira luta começa. Mesmo em desvantagem de tipo, o urso possuía uma carta na manga, Iron Head, que, batendo com efetividade, leva Weezing ao limite, que mesmo contra a parede junta forças para revidar em Fairy Wind. Mas Beware não se deixa abalar pelo golpe fada, segurando firme e, enfim, Iron Head leva a criatura ao chão e abre vantagem contra a líder do tipo fada. Togekiss era a próxima desafiante, um poderoso Pokémon, resistente e bastante veloz. Não era hora de poupar esforços. Era tudo ou nada. Beware assume sua forma Dynamax para elevar seu poder de luta o suficiente para que Max Steel Spikes derrube a Fada dos Céus e abra ainda mais a vantagem da equipe lutadora. Mawile era a próxima a se apresentar com sua incrível defesa, sendo assim capaz de suportar firme ao golpe da fera para revidar em Draining Kiss, mas era insignificante. As defesas do urso eram inabaláveis, tendo assim uma segunda chance para golpear e levar mais uma fada ao chão. Beware se consagrava como o caçador de fadas, mas a luta ainda não estava terminada. Um último oponente restava de pé, o mais perigoso entre eles, Alcremie Gigantamax. Beware avança com tudo em seu Iron Head mais poderoso, mas a fada segura e assim revida com força total em seu mais poderoso golpe. Mas Beware se recusa a cair. O urso não deixaria vencer-se após tanto esforço, e com o que resta de sua força ele dispara para que Iron Head leve a fada ao chão e nos garanta a quinta insígnia de Galar.
Nossos guerreiros avançavam firmemente, atravessando todos os adversários que se colocavam em nosso caminho, enquanto se fortaleciam cada vez mais em preparação para o próximo ginásio, onde finalmente a vantagem seria nossa. Aquilo que parecia um respiro em meio a tantos desafios de tirar o fôlego estava prestes a nos mostrar que o excesso de confiança é a maior fraqueza de qualquer equipe. Hitmonchan contra Frostmoth. A primeira batalha começa. O boxeador sai na frente com o Power Up Punch, que embora não tão poderoso, fortalecia o poder dos socos do lutador, que segurava firme a uma sequência de golpes de gelo do oponente, algo que reduziria em muito sua tão importante velocidade. Mas Hitmonchan não se abala pelas circunstâncias, disparando um segundo soco que leva a mariposa ao chão e nos garante a primeira vitória na luta. E então, Darmanitan se coloca em nosso caminho. Com um ataque devastador e uma velocidade igualmente perigosa, ele tinha tudo para ser um problema gigantesco, mas... Bullet Punch sempre atinge o alvo na frente, fazendo a criatura beijar o ringue aos pés do lutador. Era hora de enfrentar Ace-Kill, o estranho pinguim, que poderia ser um problema se dessemos um único deslize. Era hora do tudo ou nada. Hitmonchan assume sua forma Dynamax para destruir a armadura de gelo do oponente e suportar ao seu letal golpe gélido, para que enfim pudesse revidar e obliterar a criatura como se não fosse nada. Quem seria capaz de se colocar no caminho do boxeador? Havia apenas um candidato: Lapras, que assumindo sua forma Gigantamax enfrentaria um Hitmonchan já enfraquecido e sem sua forma colossal. O boxeador se mantinha de pé, mas sabia que nada além da sua força de vontade o mantinha consciente após uma luta tão desgastante. E assim, ele vai ao chão, mas Kubifu assume sua posição em campo, preparado para o que estivesse por vir. Mas Lapras não estava para brincadeiras. Atacando com tudo em Max Geyser, levava o pequeno lutador ao limite da sua vida, que tão enfraquecido era incapaz de revidar com força o suficiente para atravessar a carapaça do monstro marinho. Kubifu inevitavelmente vai ao chão, e uma luta que parecia simples começava a apertar cada vez mais. Era hora de Troll se apresentar. Apenas nossa muralha seria capaz de se opor a essa fera, que agora perdia sua forma Gigantamax. Uma janela de oportunidade que não podíamos desperdiçar. Suportando firme ao golpe do monstro marinho, o lutador ataca com tudo, mas era incapaz de afetar a criatura. Suas resistências eram simplesmente impossíveis de atravessar. E assim, mais um lutador vai ao chão. As coisas apertavam cada vez mais, mas Beware estava preparado para reverter a situação. Com seu mais novo e poderoso golpe, Hammer Arm, ele levava a criatura ao chão após tantos sacrifícios para garantir a sexta insígnia de Galar. A lição havia sido dada. Embora estivéssemos na vantagem, uma das lutas mais perigosas da jornada nos deixou a um passo da derrota. O próximo ginásio era do tipo Dark, o qual teríamos completa vantagem, mas, como vimos na luta anterior, vantagem não é garantia de vitória fácil. Era hora de ir com tudo. Hitmonlee contra Scraft. A primeira batalha começa. Ganhando vantagem com Fake Out, o lutador abria uma pequena margem de vitória para enfim golpear com força total em Close Combat, que leva a criatura ao chão e abre vantagem na luta contra o líder do tipo Dark. Mas Malamar estava em outro patamar aqui. Era hora de reposicionar. Trocando de lugar com Troll, Hitmonlee descansava. Mas Malamar não deixaria a troca impune. Atacando com seu letal Psycho Cut, levava o lutador ao limite, que sendo mais lento, é incapaz de revidar rápido o suficiente e infelizmente vai ao chão. Mas Beware assume a posição para golpear com Strength, mostrando sua força total em um poderoso golpe. Mas Malamar revidava com tudo em seu Psycho Cut, sendo incapaz de atravessar as defesas do urso, que atacando por uma última vez, vinga seu companheiro caído e leva Malamar ao chão. Obstagoon era o próximo oponente a se apresentar, mas com fraqueza quadruplada
quádrupla ao tipo lutador, não tinha a menor chance. Skuntank era o próximo a se apresentar, e incapaz de suportar ao poderoso Hammerarm, fica sem escolhas a não ser envenenar seu oponente. Um golpe sujo, mas que não impediria o urso de seguir em frente. Suportando com toda a sua força ao Sucker Punch, ele revida, pois nada ficaria em seu caminho agora. Hammerarm leva o alvo ao chão e nos garante a penúltima insígnia de Galar.